Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. O feitiço do juízo final. Isso mesmo, eu tenho uma mensagem que eu falo, o feitiço dos últimos dias. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica. Tiver conflito entre dois países, estamos nos últimos dias. Um furacão, um terremoto, estamos nos últimos dias. Uma praga, estamos nos últimos dias. Sabemos que é a fórmula do sistema religioso levar medo, terror e condenação. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Paulo mandando uma carta para Timóteo. E Paulo diz, Timóteo, afasta-te destes. Os discípulos, Paulo, todos ali estavam vivendo ali próximo à grande tribulação que foi no ano 70. Quando aconteceu a grande tribulação, que foi a invasão do Império Romano através do general Tito, a parúzia, que foi a volta de Jesus, o juízo sobre Israel, e a ressurreição dos mortos. Tudo isso aconteceu no ano 70, a ressurreição dos espíritos. Mas repito, tudo que acontece de ruim, esse sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto, não perde a oportunidade de levar medo e terror dizendo, bem que estamos nos últimos dias. Essa frase é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Assim também é o tema da mensagem de hoje, o feitiço do juízo final. Meu irmão, cuidado com o dia do juízo, viu? Sabemos que a Bíblia foi toda escrita para Israel, de Gênesis a Apocalipse. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias, sem exceção, foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. Esse livro aqui hoje é um livro histórico. Existem mais de 2.000 profecias cumpridas e mais de 300 profecias messiânicas, todas elas cumpridas. Mas é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Nós não somos imitadores de Paulo. Paulo era um judeu que viveu há 2.000 anos. Um homem desse não pode criar doutrinas e mandamentos para mim e para você. O que serve para nós são as conquistas espirituais que ele recebeu do terceiro céu. Estás perfeito, estás completo. Colossenses 2,10. Nele temos a plenitude, perfeito e completo. O batismo foi na cruz. O velho homem ficou na cruz. Romanos 6, 3 e 6. Então, quando a gente tem a mente de Cristo ativada, nós compreendemos que inferno significa sepultura. Que se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Que Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor. Está lá Apocalipse 1:11. As 7 igrejas que hoje é a Turquia. Sabemos que pecado sempre foi transgressão de lei e que hoje não existe mais pecado. Então só os filhos da livre têm esse entendimento. Paulo disse em Gálatas 4:31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus por isso. Então mais um feitiço é esse aqui, ó, o feitiço do juízo final. Nossa, a gente vai ver aqui ao longo dessa mensagem as palavras que os pastores exploram. É uma palavra de condenação. Porque a intenção deles é fazer com que você tenha medo, que você possa ser condenado. Porque quando você acredita que é pecador, que você pode ser condenado, você vai ficar nas mãos deles. E é essa a estratégia do sistema religioso, ministério de medo, terror e condenação. A gente vai ver isso. Então esse é o tema da mensagem de hoje. O feitiço é um feitiço, é uma macumba evangélica do juízo final. O juízo foi sobre Israel. E até esse juízo, essa ira de Deus, não é literal.
a gente vai compreender isso. Então vamos lá. Olha só, o juízo de Deus contra a Babilônia. Não é que as pessoas desobedeceram literalmente a Deus, não. Já estava no script de Deus que eles iriam desobedecer. A desobediência do povo de Deus foi da vontade de Deus. Adão, quando desobedeceu a Deus, ele fez a vontade de Deus. Né? Quando Deus disse, não coma desse fruto, nem toque nele. Ora, Deus não é onisciente, ele não sabia que Adão ia desobedecer, então por que ele botou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele sabia que Adão ia desobedecer? Claro que não. A desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Eu até brinco, né? Se não fosse da vontade de Deus, o primeiro homem que Deus teve comunhão ali, né? A partir de Adão, desobedeceu a ele, olha, eu matava Adão, Eva e trazia os dinossauros de volta. Repito, a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Foi através de Adão, um ímpio, feito do pó. Não tinha espírito, ele não era um eleito, que Deus fez com que o pecado entrasse sobre a terra. Claro que pecado sempre era transgressão de leis. As 613 leis da Torá, 365 negativas e 248 positivas. Por isso que João, o judeu, diz que aquele judeu que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele judeu. Mas o sistema religioso traz para os dias de hoje, dizendo que se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. João está falando para os judeus que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo, ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso. Você acha que o sistema religioso vai dar esse entendimento para você? Lógico que não. Então o juízo de Deus, o juízo, a ira, tudo entre aspas, de Deus contra a Babilônia. Jeremias 51:1. 51:1. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Então esse pessoal que se levantou contra Deus, isso não é literal, meu querido, minha querida. Isso tudo estava no script de Deus. Deus nunca teve inimigos. Deus nunca esteve guerreando contra ninguém. Os inimigos de Deus foram levantados pelo próprio Deus. E Deus levanta um grupo para combater esses inimigos. Tem pessoas que dizem, Júlio, se tudo é da vontade de Deus, por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar esses dois sistemas religiosos, o antigo e esse sistema corrupto que está aí na graça, essa panelinha que está aí na graça, também faz parte de Deus. Os sistemas estão fazendo a vontade de Deus. E Deus levanta pessoas para combater esses sistemas levantados pelo próprio Deus. Porque Deus não é a favor da unanimidade. Tudo está no script dele. Então, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Claro que essas pessoas já foram determinadas pelo próprio Deus para se levantarem contra ele. Olha só, por que o povo de Deus foi levado para a Babilônia? Por aproximadamente 600 anos. Eu estou fazendo aqui, lendo história, para ilustrar aqui a mensagem. Por aproximadamente 600 anos, Israel foi um povo basicamente livre, capaz de adorar o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles abandonaram o seu Deus. Olha, estava no script de Deus esse abandono. E foram levados cativos, sendo dispersos entre aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus vivo. Segundo Reis 24 e 25, Judá é levada cativa para a Babilônia. Repito, tudo no script de Deus, meu querido. Deus não está guerreando, Deus não está lutando contra ninguém. Todos estão fazendo a vontade dele. Eu creio nisso. Ou então Deus não existe. Porque se ele é onisciente, soberano, poderoso, eu creio que todos estão fazendo a vontade dele. Só que a religião colocou na nossa mente que existe o bem e o mal. O bem é Deus e seus anjos. E o mal é do Satanás e seus demônios. Nós fomos corrompidos com essa doutrina. Isso é um vírus que entrou em todos nós.
O bem e o mal pertencem a Ele. O que é trágico, o que é estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Ele é espírito. Deus pode acabar com a pobreza e a miséria no mundo? Pode. E por que ele não acaba? Porque a pobreza e a miséria faz parte dos planos dele, do script dele. Você acha que Deus está chorando quando vê uma criança morrendo depois de passar fome? Lógico que não. Ali é um espírito perfeito que veio com esse propósito. Todos espíritos perfeitos, cada um cumprindo a vontade de Deus aqui na Terra, que pode ser um dia, pode ser 10 anos, pode ser 50 anos. Todos são espíritos perfeitos. Um vem revestido de carne e osso, nasce rico, nasce bilionário, outro nasce na extrema pobreza, todos fazendo a vontade de Deus. Olha só, Babilônia significa porta de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa grande confusão. E inclusive aparece na Bíblia. Babilônia foi um império que fez história principalmente com a figura do rei Nabucodonosor. E teve um papel fundamental na história da Mesopotâmia. O juízo de Deus contra o Egito. O juízo. Peso, sentença do Egito, peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Olha a expressão aí que Isaías fala, né? Porque a gente sabe que a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Está lá Apocalipse 14, 7. Ele veio para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Aí o camarada faz, Júlio, e Apocalipse 1,7, ele vindo com as nuvens. Você vê que é uma figura de linguagem que significa juízo. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. Você vê que ele está trazendo o quê? O juízo dele, a ira dele sobre o Egito. E a expressão usada ali por Isaías foi essa, cavalgando numa nuvem ligeira. Você consegue imaginar isso? Deus cavalgando, cavalo, pocotó, 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 numa nuvem ligeira. Isso foi uma figura de linguagem. Aí você vê que Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, trazendo juízo. Nuvem significa juízo. Olha aí o juízo sobre a Babilônia, sobre o Egito. Ele cavalgando numa nuvem ligeira. Viu aí que isso é uma figura de linguagem para dizer que Deus iria descer com ira, seu juízo contra o Egito. Assim também Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todos os olhos viram os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram. Viram a volta dele, que foi a ira, que foi o juízo sobre Israel no ano 70. E entrará no Egito. Olha que figura de linguagem, que ilustração que Isaías se refere para dizer a ira de Deus contra o Egito. Aqui foi contra a Babilônia e aqui agora contra o Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Eu tenho falado aqui que, na minha opinião, não existe mais ímpios, aqueles que não possuíam espíritos. Ímpio não possuía espírito. Adão era um ímpio. Você vê lá o Salmo 37, 10, 37, 20, 37, 28, 29 e 30. Tem várias mensagens que eu falo isso, que os ímpios perecerão, deixarão de existir. O sistema religioso faz você entender que perecer, sofrer e ser atormentado. Bota no dicionário aí, perecer é deixar de viver, extinguir-se, morrer. Tanto é que o Salmo 37, 20 diz, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor virarão fumaça, desaparecerão. Viu aí que não existe condenação nem sofrimento? O juízo, a salvação da mente na época era para o ano 70. Quem cresce seria salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Quem cresce morria antes e o espírito dormia. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja. Porque até o ano 70, quando um eleito morria, o espírito dormia. Prevalecia
as portas do inferno, da sepultura. No ano 70 houve a ressurreição. Então, depois do ano 70, hoje, quando o eleito morre, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno. Imediatamente o espírito volta com um novo corpo glorioso igual dele. Por isso que nós pregamos, eu prego que nós já estamos na vida eterna. Então você vê aí, ó, o peso do Egito. Ó, o juízo de Deus contra Israel, contra o Egito, contra a Babilônia, contra Israel, que foi a última manifestação da ira de Deus, o juízo de Deus sobre Israel. Ele veio apenas para Israel, Jesus. Está lá Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. E a volta dele foi um juízo também de Israel. Ó, o juízo de Deus contra Israel. Ó, Apocalipse 14, 7. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou. Veja que João está dizendo aí, chegou, o verbo presente na época. Ele não está dizendo chegará. Então o sistema religioso prega, meu irmão, está chegando aí o juízo de Deus. Cuidado com o juízo de Deus. Ô, João está dizendo, naquela época, o juízo chegou. A hora do seu juízo. Juízo de quem? De Israel. Tudo foi para Israel. Quando é que o sistema religioso tem interesse que entendamos isso? Nunca. Se você entender essa palavra, o sistema religioso perde você. E mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Isso é um alçapão, isso é uma arapuca, isso é uma empresa. Aqui, ó. Bíblia Limitada. Isso aqui é um CNPJ, é uma empresa, uma grande fonte de renda. O juízo chegou. Queridos, repito, é um ministério de condenação. Tudo, meu irmão, cuidado, viu? Jesus está voltando. Cuidado, onde você vai passar a sua eternidade. Cuidado, é sempre assim. Cuidado, ministério, medo, terror, ministério de condenação. Todas as mensagens desses pastores, 99% dele é disso. Porque as pessoas não têm um entendimento da graça, vão para onde? Para essas chamadas igrejas. Aí sustentam esse sistema religioso que está até na graça aí. Você acha que uma pessoa tem interesse em abrir uma congregação? Para quê? Qual é a única intenção de uma pessoa abrir uma congregação em graça, se não for ganhar dinheiro? Oi, no YouTube está pregando para milhares, para milhões de pessoas. Para que abrir uma congregação? Isso é ministério da graça? É não. Isso é espírito e em verdade? É não. É físico e em mentira. A intenção é se dar bem. A intenção é reunir ali 500 pessoas, 800 pessoas. A despesa é 5 mil, arrecada 50. Esses 45 estão indo para onde? Ah, faz um socialzinho ali para enganar as pessoas, é? O sistema religioso evangélico também faz isso. A intenção é única, tirar dinheiro dos eleitos de Deus e ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Se você entender a graça, mais nunca você coloca seus pés nesse alçapão, nessa arapuca chamada congregação da graça. Isso é um alçapão. Isso não é liberdade de espírito. Não mudou nada. Tem endereço, tem CEP, tem data show, tem um púlpito, tem um cão guloso de terno e gravata, tem distribuição de envelopes. Mudou o quê? Só que nós fomos contaminados por um vírus chamado congregação. Nós desejamos isso. Só que quando você tem a mente de Cristo ativada e você entende a liberdade de espírito, mais nunca você pisa nesse alçapão da graça aí. Distribuição de envelopes, grupinho de WhatsApp, ajuda essa palavra a avançar. Olha que mentira! Como assim avançar? Se pode avançar na própria plataforma do YouTube. Você assistindo aí ao horário que você quiser, o dia que você quiser, no conforto do seu lar. Isso é liberdade de espírito. Se você congrega numa congregação aí em graça, você não entendeu ainda o evangelho da graça. E não vem com essa história não de dizer que dá de livre e espontânea vontade.
Porque quando eu estava no sistema religioso, ninguém obrigava eu a ser dizimista, oferta, ninguém me obrigava a nada. Era de livre e espontânea vontade, era de coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa praga da teologia da prosperidade introduzida até no meio da gente, aí no meio da graça. Que interesse, meu querido, minha querida, tem uma pessoa de abrir uma congregação? O único interesse é ganhar dinheiro, é tirar dinheiro de você e ter qualidade de vida. Qual é a base bíblica disso aí? Mostra um pregador da palavra, do evangelho da circuncisão, da incircuncisão, que prosperou pregando a palavra. Mostra um só. Não existe. Cão guloso. Tá aí, eu tenho várias mensagens. Lobos na graça, a casa caiu. Assista aí a essa vergonha que está aí na graça. Pessoas que não se deram bem no sistema religioso antigo, que não se deram bem nas suas profissões e estão se dando bem na graça. Vamos lá, ministério de condenação. Cuidado com a mão de Deus, meu irmão. É isso, a mensagem é sempre assim. Cuidado, meu irmão, com a mão de Deus. Com Deus não se zomba. Cuidado. Olha só, as pessoas ficam, ai meu Deus, vai para onde? Vai para a igreja. O juízo de Deus está chegando. Olha que mentira. Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Tudo isso é palavra de medo, de terror, de condenação, que tem uma única finalidade: tirar dinheiro de você. Eu digo tirar entre aspas que ninguém é forçado, mas a intenção, meu irmão, é que você oferte, que você seja dizimista, que você faça campanha. É um sistema religioso cruel, perverso, opressor e às vezes muito corrupto. Abrir um parênteses aqui que eu sempre falo que eu não estou generalizando. Eu conheço homens de Deus sérios, éticos, idôneos, que eles acreditam no diabo, no inferno, que estão ganhando almas para Jesus. Eles acreditam, assim como eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, e eu acreditava naquilo que eu dizia, naquilo que eu pregava. Eu era vítima do sistema, mas a maioria sabe que inferno significa sepultura. Todos esses pastores aí que estão na televisão, na mídia, todos eles, sem exceção, eles sabem que inferno é sepultura. Então, se um evangélico entender que inferno significa sepultura, ele vai logo fazer uma pergunta. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Eu até brinco, né? Satanás Jesus está voltando naquele jumentinho que entrou com ele em Jerusalém. E o jumentinho está com as 4 patas quebradas e o Satanás dizendo: não vem agora não, o jumentinho está repreendido. Para o inferno, para o inferno, para o inferno, para o inferno. O que é que está faltando acontecer para Jesus voltar? Agora você pergunta para um evangélico: Jesus habita em você? Claro, irmão, Jesus habita em mim. Ora, se ele habita, como é que ele vai voltar? A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Você chega para um religioso e diz: nós somos pecadores? Sim, todos nós somos pecadores. Ora, Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos os pecados? Eu não vou entrar no mérito de que pecado é transgressão de lei, que ele não vai entender. Aí eu entro aí na mente religiosa dele. Aí chego para ele e digo: ora, Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos? Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos são quantos? Se ele morreu por todos, eu não sou pecador. Viu aí que não faz sentido esse inferno? Porque ou Deus fazia o inferno ou ele mandava Jesus morrer na cruz. Deus não foi inteligente. Vou fazer o inferno e depois vou mandar Jesus morrer na cruz por todos os pecados. O que é que a pessoa vai fazer no inferno se ele morreu por todos os pecados? Hebreus 9, 26 diz que ele morreu uma única vez, por todas, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Na verdade, a morte de Jesus, ele aniquilou o pecado, que eram as 613 leis da Torá. Não tem nada a ver conosco. Mas se uma pessoa está no inferno e liga para Deus: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Você é pecador. Como pecador? O Senhor morreu por muitos, por vários ou por todos os meus pecados? Morri por todos. Se o Senhor morreu por todos, o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus vai dizer: eita, é mesmo? Sai daí, sai daí. Você viu aí que é um feitiço isso? O juízo de Deus está chegando. Olha só. Viu aí? Rodrigo Silva, esse perturbado religioso. Isso é um demônio de carne e osso.
Os demônios estão tudo atrás dos púlpitos, nas emissoras de TV, no canal aberto. Aí, Rodrigo Silva, você é um cão guloso. Tá vendo? O juízo está chegando, meu irmão. Faz 2000 anos que eles dizem isso. Ó, o juízo de Deus. Também, ó. Tá vendo? O juízo de Deus. É tudo medo, é tudo condenação. Outra aí, ó. O juízo de Deus, ó, esse outro demônio de carne e osso, reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo. Carinha bonitinha, mas é um cão guloso, é um demônio de carne e osso. Prega medo, terror e condenação. Olha a mensagem dele aí, ó. O juízo de Deus. Uma palavra abençoada para você aprender sobre o juízo de Deus. Cuidado, até ele. Ele, o tio Nicodemos, o perturbado do Paulo Júnior. Paulo Júnior tem que ser internado, né? Ó, o juízo de Deus está sobre a terra. Viu aí? Ó, o juízo de Deus está sobre a terra. Pregação de arrepiar. O juízo de Deus, o povo com a mão na cabeça, desesperado. Olha só. Tem a cara de pau de dizer que é evangélico. Evangelho são boas novas, boas notícias. Boas notícias é eu dizer que inferno significa sepultura, que esse ser diabo nunca existiu, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que Apocalipse foram para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que pecado era transgressão de leis, que nós estamos perfeitos, que nós estamos completos, que você é um abençoado. Isso sim são boas novas, são boas notícias. Olha as boas notícias aí do sistema religioso. O juízo de Deus está sobre a terra. Olha, o juízo de Deus sobre toda a irreverência. Quer dizer, quando a pessoa comete algum erro, né? Qualquer coisa, isso é irreverência. Cuidado, meu irmão, onde você vai passar toda a eternidade. Meu querido, um dia desse o cara perguntou a mim, Júlio, com relação a palavrão, isso é temperamento de cada um. Tu se sente bem, tu vai tirar uma carga pesada se tu chamar um palavrão? Chama! Quando eu era evangélico, eu chamava em espírito. Filho da... Vai... Era em espírito. Porque se eu chamasse um palavrão, tinha medo que Jesus voltasse e eu ficasse. Isso é um inferno. O estado de espírito que os evangélicos vivem é um inferno. E muitos deles vão me detonar aqui embaixo. Esse canal aqui é feito para os filhos da livre. Se você é filho da escrava, não perca seu tempo nesse território. Você está no canal errado. Porque um filho da escrava, ele nasce filho da escrava e morre. A carne tomba filho da escrava. Nós sempre fomos filhos da livre. E no tempo determinado por Deus, ele abriu o nosso entendimento. Agora, filho da escrava, se eu identificasse, eu bloqueava todos eles aqui. Porque se Deus decidiu que não vai abrir o entendimento, quem sou eu? Não vale a pena discutir com o filho da escrava. É o mesmo que enxugar gelo. Manda uma palavra, não aceitou, a unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. O juízo de Deus para 2020. Anderson Silva. Graças a Deus que nós estamos livres dessas pragas. Essas pragas são de Deus, mas nós estamos livres para a glória de Deus. O juízo de Deus para 2020. O juízo de Deus para 2021. O juízo de Deus para 2022. Faz 2000 anos. Jesus está voltando. Cuidado, estamos nos últimos dias. Isso é um feitiço, isso é uma grande fonte de renda. Isso é uma macumba evangélica. Nós estamos livres dessas pragas. Estamos desviados e afastados desse maldito sistema religioso cruel, perverso, opressor e corrupto para a glória de Deus. O juízo de Deus para 2020, todo ano. Cuidado, entre 2021 nas bênçãos de Deus. Entre 2022 com as bênçãos de Deus. Receba as bênçãos de Deus para 2023. O Senhor vai restituir, todo final do ano, restituir. Olha, que mentira. Uma fonte de renda, um aprisionamento, uma escravidão. O juízo final. Igreja missionária. Não existe, nem na Bíblia existe missionário. Esses missionários foram visitar a África, trouxeram a pomba gira e o Zé Pilintra. Nossa, o cara bebe, enche a cara de 1 a 51
espírito de Zé Pilintra. E a outra tem uma roupa sensual, espírito de pombagira. Os pastores viram nesses dois aí uma grande fonte de renda, bateram na mesa e disseram: venha! Fonte de renda, que Zé Pilintra, que pombagira. Dia desse o irmão mandou para mim: Júlio, a foto da pombagira. Eu me assustei, né? Como assim pombagira? Aí ele mostrou aquele exaustor que tem em padaria, em galpões, né? Um ventilador, em cima do telhado, que gira assim, para não dar calor dentro do galpão, né? Aí tem uma pombinha dentro, rapaz, o negócio girando e a pombinha. Ele disse: aí, Júlio, a pomba gira. Só se for. O juízo final, pregação de arrepiar. Olha o desespero. Aí ele cita ali Apocalipse: e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Isso é uma figura de linguagem ali. Incrível como os filhos de Deus estão sendo enganados. Olha essa aí, ó. Cuidado, você será julgado do mesmo jeito. Olha, Leandro Quadros, Igreja do Sétimo Dia, essa sinagoga aí. Leandro Quadros, é um demônio, outro demônio de carne e osso. Olha só a mensagem, gente. Cuidado, você será julgado do mesmo jeito. Você, evangélico, será julgado. Olha só, o juízo foi sobre Israel no ano 70. Estamos no ministério da graça, da fé, do Espírito. Não existe mais condenação. Querido, nada nos condena. Nada nos condena. A condenação está aqui na nossa mente. Não existe nenhuma condenação. A outra, Romanos 13, a condenação e o juízo de Deus. Conferência regional realizada em Piracicaba, São Paulo. Viu aí? Só mensagem de medo, de terror, de condenação. Essa é a fórmula do sistema para tirar o seu dinheiro, ovelhinha. Ó, a terceira, prepare-se para o juízo final. Todos esses pastores na emissora de rádio e televisão, está próximo o juízo final. O juízo foi sobre Israel no ano 70. Prepare-se para o juízo final. Ó, outro cão guloso aí, Padre Paulo Ricardo. É sistema religioso, todos eles, a intenção é tirar dinheiro, levar medo e terror. Claro que existem alguns que são vítimas do sistema. Tem pastores aqui, ex-pastores, né, que não existem mais pastores, nem profetas, que dizem aqui: Júlio, eu passei 25 anos, 30 anos, 35 anos, eu aprendi errado e ensinei errado. Mas a maioria sabe que está enganando, sabe que inferno significa sepultura. Você já pensou como é bom que o evangélico compreendesse isso? Meu Deus, inferno significa sepultura. Eu passei toda a minha vida com medo de ir para o inferno. Sempre briguei ali com o diabo. 1 Pedro 5,8, Satanás anda ao nosso derredor. Né? Tem pessoas que entendem que o diabo ali é a carne, né? Seja sóbrio. Mas se você ler o contexto, Pedro está falando do sistema religioso. Então você pode compreender ali que é a carne ou que é o próprio sistema religioso que estava ali ao derredor dos judeus. Mas o sistema não perde a oportunidade de dizer que o Satanás está ao nosso derredor. Quer dizer, criaram esse ser espiritual, que sempre foi um adjetivo, uma figura de linguagem, se referindo a uma pessoa, um opositor, uma pessoa contrária à lei, as 613 leis da Torá. Se refere ao diabo, era um adjetivo. Era a mesma coisa de dizer hoje: aquele homem ali é galinha. Ele faz cocoricó e bota ovos? Não. Ele é assanhadinho, ele é enxerido. Aquela mulher ali é uma cobra. Ele é uma cobra? É uma cobra? Não. Ela é fofoqueira, ela é linguaruda. Se ela morder a língua, ela morre envenenada. Figura de linguagem, assim era a época. Diabo, Satanás. Prepare-se para o juízo. Padre Paulo Ricardo. Satanás, inventaram esse ser, Satanás, e tornaram ele onipresente. Temos falado aqui em várias mensagens. Todos os domingos, 7 horas da noite, todas as igrejas neopentecostais e pentecostais, simultaneamente, todas as igrejas, sai dele, Satanás. É o cara. Isso é uma macumba evangélica, isso é um feitiço. Só que a gente passou décadas ouvindo tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Quem é o Deus deste século?
Satanás. Quando você abre o contexto, ó, deste, Paulo está falando deste século presente da época. Eles assassinam a língua portuguesa para levar medo e terror para você. Quando você lê o contexto, Paulo está dizendo, não somos como Moisés. Quando Moisés é lido, viu aí? Paulo estava depois da cruz, em Coríntios, dizendo para os judeus, meu irmão, Moisés continua cegando o entendimento de vocês. O Deus deste século, Moisés, não é mais Moisés, agora é o Cristo ressuscitado, é o ministério da fé, do Espírito. Os judeus entendiam isso, ouviam Paulo e iam adorar a Deus lá em Jerusalém. Paulo disse, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm o entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense no povo que tem zelo por Deus, mas pense num feitiço. Aí, essa é a mensagem. Juízo de Deus, a mão de Deus vai pesar, a mão de Deus vai cair sobre você. Cuidado, você vai para um juízo. Estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Eu contei aqui, me acordei 4 horas da manhã, 3 horas, uma chuva forte aqui em João Pessoa. Quando eu abri a porta do quarto, fui tomar água, beber água, quando eu abri a porta do meu caçula, tinha 8 aninhos, não vi meu filho. Eu disse, me lasquei, Jesus voltou e eu fiquei. Aí eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu soneguei um imposto, chamei um palavrão, me estressei? Será que eu olhei para uma mulher e desejei ela no meu coração? Aí depois, não, eu saí do quarto, minha mulher estava na cama. E minha mulher era terrivelmente evangélica. Eu pensei tão alto que meu filho bateu a porta do quarto e disse, pai, estou aqui. Senhor, tu tem que voltar, obrigado que o senhor não voltou, porque se o senhor voltasse eu ficava. E eu não vi meu filho, pronto, o arrebatamento veio, o que foi que eu fiz? Porque eu fiquei. Não, o senhor tem que vir no domingo de 7 horas da noite, que eu estou te adorando, me arrependendo, chorando na tua casa. Olha que macumba evangélica. Se Jesus voltar no domingo na igreja, aí beleza, eu subo. Agora, se ele voltar no sábado, é complicado, né? Que aí, tome, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vou chorar no domingo. Eu vou me arrepender dos meus pecados no domingo. Se ele voltar no sábado, lascou. Isso é um feitiço, né? É uma macumba evangélica. Por isso que eu digo que nós fazemos parte de um povo privilegiado. Só que esse entendimento, Deus não dá a todo mundo. Você vai ver, pessoas aqui vão me detonar. Teve uma mulher que disse, Júlio, você não é um Satanás, você não é um demônio, não. Você é o próprio Satanás. A mulher me botou aqui, você, Júlio Chaves, é o próprio Satanás. Quer dizer que o Satanás é nordestino. O Satanás nasceu em Recife, mora em João Pessoa e de vez em quando vai para Natal. Quer dizer que quando o pastor expulsar Satanás aí em São Paulo, ele está mentindo, porque Satanás mora hoje em João Pessoa. Você é o próprio Satanás, olha a mulher disse. Então eu me divirto com esses religiosos, viu? Olha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quem não se deparou, você aí homem, quem não se deparou com uma cena dessa? Olha a frase, cuidado irmã, com essas roupas irmã. Segundo a irmã Nadir, essa perturbada religiosa, essa vítima do sistema, né, a origem dela é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Coitada, olha o que a Igreja Pentecostal Deus é Amor fez nos neurônios dessa mulher, essa pastora Nadir. Se usar chapinha, vai para o inferno. Se cortar cabelo de homem raspadinho aqui, vai para o inferno. Se pinta unha, vai para o inferno. Se usa brinco, colar e calça rasgada, vai para o inferno. Já disse aqui, essa mulher quando chega no inferno, Satanás diz, adivinha quem está vindo aí? E os demônios dizem, pastora Nadir. É assim com o capeta. Isso é a mente dela. Eu acredito que ela acredite naquilo que ela prega. É uma perturbada religiosa. Ai, cuidado, irmão, com essas roupas, irmão. Cuidado, ó. Eu me deparava com uma cena dessa, minha mulher dizia logo, sangue de Jesus tem poder. Queima ela, Jeová, queima, espírito de pombagira. E eu dizia o quê? O inimigo é sujo, viu? Ah, Jesus. A gente dizia isso, né? Quando viu uma cena dessa. Eita, a carne é fraca. O inimigo é sujo, viu?
Ai, ai. Cuidado, irmã, com essas roupas. É isso aí, abençoado. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e clique na playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Repito, se você não é inscrita, eu peço que você se inscreva no canal, tá certo? Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avise a você, ó, mensagem nova do canal Acorda Povo de Deus. Na medida que você gostar, dá um like. Já deu o seu like aí, seu joinha? Faz isso porque você ajuda muito o canal. Deixe seu comentário e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Foi o que você achou dessa mensagem? Você já teve experiências semelhantes a essas? O juízo de Deus está chegando. O juízo foi sobre Israel. E a ira de Deus não foi literal, tá certo? Meu canal de comunicação continua aí. Você está com algumas dúvidas, quer conversar comigo? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.